Antes de falar com vocês da palavra que nós vamos ler hoje, eu queria saber quantos de vocês conhecem ou têm esse livro, Aos Sacerdotes, os Filhos Prediletos de Maria. Muito pouca gente, né? Isso é um livro para se ter. Isso aqui são as mensagens que Nossa Senhora dava ao sacerdote, movimento sacerdotal mariano, que a gente reza todo mês, né? A gente lê. E Nossa Senhora fala que ela é tão delicada, tão doce, que eu olhei esse livro inteiro. Vocês veem que o meu livro é um estado, né? Porque esse livro é espetacular. E aqui somente 4 vezes, em 4 anos, ela comenta do dia 7 de outubro, que hoje é o dia de Nossa Senhora do Rosário, né? Então, eu queria trazer aqui para vocês, ela falando que o rosário, a força que é rezar o terço. Então, ela fala o quanto que essa oração é poderosa. E ela fala que nós temos ela fala assim, tendes necessidade de usar uma arma segura e invencível. Esta arma é a vossa oração. E são palavras dela. Não são, trouxe para que vocês possam ver, né? Então ela fala que a oração tem uma poderosa força capaz de suscitar reações em cadeias para o bem, mais forte do que as reações atômicas. Imaginou isso? E ela fala que a oração predileta dela é o Santo Terço. E aqui ela fala, por que o Santo Terço é tão eficaz? Porque é uma oração simples, humilde, e vos forma espiritualmente na pequenez, na mansidão, na simplicidade do coração. Que Satanás hoje está trabalhando no mundo através do espírito de soberba e de rebelião contra Deus, né? Então ele fala que ele tem pavor daqueles que seguem a ela pelo caminho da pequenez e de humildade, mas que a gente não precisa preocupar, não. Ela fala, eu irei acorrentá-lo somente com um terço. Já tem a profecia que eu irei pisar na cabeça dele. Escandaloso, né? Eu irei vencer. Ai, que delícia. Deixa ele brincando, achando que está mandando no mundo. Ela fala, não se preocupem, não achem que não está acontecendo nada, porque todos os dias eu trabalho de forma silenciosa. É lindo, ela fala que à medida que a gente reza, a gente é introduzido na compreensão do mistério de amor, e ela fala que nós somos formados para a perfeita glória de Deus, Pai, quando a gente repete o Pai Nosso. E somos formados na adoração contínua da Santíssima Trindade, porque cada vez que termina o mistério, a gente fala, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então, é lindo, não é lindo? Então, aquela fala da volta de Jesus, que coisa extraordinária. Ela fala de como é que nós vamos ver essa glória dele, a gente querer morrer, né? Ela fala como é que ele vai chegar, né? Então, assim, é lindo, acho que vocês... ela fala que a gente precisa confiar, né? Que ela é, na verdade, a nossa defensora. Que não existe ninguém como ela para poder, que Deus não nega nenhum pedido a ela. Que tudo que a gente pedir, através do terço, nós vamos conseguir. Que ela é a onipotência suplicante. Então é preciso que a gente peça a Jesus que aumente a nossa fé. Que a gente não pense que está só rezando um terço. Não, nós estamos com a arma mais poderosa que existe nas mãos. Então eu trouxe isso aqui para vocês. Ela fala, a gente acha que não tem mais nada para fazer por esse mundo, que esse mundo está perdido, que isso é uma estratégia do demônio, a gente achar que ele já ganhou o mundo. É uma enganação, não é? Que mesmo que esteja tudo virado do avesso, o poder que tem quando a gente reza o terço, da conversão de quantas pessoas a gente consegue trazer através da oração do terço. Que nada é perdido, não tem nenhuma situação impossível quando a gente reza o terço. Então eu trouxe isso para que a gente não desista de rezar o terço, quando ela fala para a gente não, e ela manda a gente levantar os olhos para o céu, ela fala, não desistam, confie, reze o terço, não deixe de rezar. O ideal é que a gente rezasse o rosário,
mas que pelo menos o terço, que ela fala que é do céu mesmo que virá o socorro, e aqui ela fala que Jesus virá no lindo cavalo branco do seu divino poder. Ela fala, vai ser um escândalo, né? Então, quem puder, que nessa lojinha deve ter esse livro. Esse livro é extraordinário. Leiam. São muitas mensagens dela e vale a pena que vocês possam ler. Eu trouxe para que vocês conheçam esse livro. E hoje é dia dela, de Nossa Senhora do Rosário, né? Porque foi dado a ela, o padre deve ter explicado, ter ganho aquela batalha. E são as batalhas todas da nossa vida que ela vai ganhar. Nunca duvidem. Traga para ela todas as batalhas que vocês tiverem que vencer. E ela vencerá. Ela falou aqui. São muitas batalhas da sua vida. Então, quando o demônio quiser trazer para você desânimo, falar, não adianta, seja caso perdido. Fala, não, demônio potência suplicante. Eu rezo o terço, ela faz o resto. E ela fala, seja o que for mais difícil, peça. Então, eu trouxe isso aqui para que vocês não desistam de rezar o terço. Vocês tenham a graça de Nossa Senhora de rezar, se possível, o rosário. Se não puder, pelo menos um terço todos os dias. Foi o que ela pediu em Fátima, tem um século, né? Que lê o mistério da nossa redenção. Muito bem. Então, não deixem, né, se alguém fotografou ou não, mas esses livros vocês encontram, não tem dificuldade não, né? Muito bem. Nós vamos pensar aqui num versículo de Lucas, do Evangelho de domingo, capítulo 17, quando os discípulos, está no versículo 5, para quem quiser acompanhar, quando os discípulos estão reunidos com Jesus e falam assim com ele, aumenta em nós a fé. Eles não pediram, nos dê a fé, que hoje é a mesma coisa que a gente está pedindo a Jesus. A fé foi um dom, né? A fé é um dom sobrenatural que nos foi dada que dia? Quando que a fé foi dada? Filho, eu não recebi isso não. Recebeu de graça. Quando? No batismo nós recebemos a fé. Pode ser que a gente tenha guardado ele, né? Guardado, enterrado e não cultivado isso. É uma opção ter feito tudo isso. Mas quando os discípulos falam isso com Jesus, aumenta, Senhor, a minha fé. Eu quero caminhar com vocês em 4 passagens da Bíblia, que Jesus vai nos ensinando a confiar em Deus, cada vez mais, a ter uma confiança, uma entrega, porque a fé, acreditar, eu tenho fé em alguém, ok? Não tenho fé em ideia, eu tenho fé numa pessoa, é uma troca, né? Eu tenho que confiar. A fé é uma aliança de amor, não é? Eu confio, eu faço uma aliança com aquele que não vai me trair, aquele que eu posso depositar todo o meu amor, aquele que eu posso me entregar, porque ele é firme, ele é de confiança, e ele, por uma outra tradução, ele é um apoio sólido. Aonde que eu estou? Aonde que eu me sustento? É nele. Ele é a minha segurança, ele é a minha estabilidade. Então isso é fé, e fé é sinônimo de confiança. Então tem 4 passagens aqui que Jesus vai ensinando os discípulos e automaticamente vai nos ensinando. A primeira, se alguém quiser abrir, está no Evangelho de João, no capítulo 9. Todos vocês vão lembrar disso. Quando eles encontram um cego de nascença, lembra? Quando eles passaram, eles viram um homem cego de nascença, e já os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, quem pecou? Foi ele? Foi os pais dele? Quem que pecou? E Jesus fala: nem os pais, nem ele, mas é para que seja manifestada a obra de Deus. Então é tão interessante, né? Que Jesus chega perto dele e fala assim. Jesus pega a lama, pega o barro, faz uma lama, aplica nos olhos dele e fala assim: vai lavar-te na piscina de Siloé. Ele foi, lavou e voltou, enxergando. O que isso é para nós?
Se a gente não pegar a palavra e não tentar ajudá-la para a nossa vida, não caminhamos. Eu fico pensando, qual de nós, em algumas situações na vida, estamos igual a esse homem cego? Não vê. Não vê para que lado ir. Não vê que decisão tomar. Cego. Mas quantos de nós fazemos aquilo que o Senhor nos diz? Imagina, o que tinha essa água para ela poder ficar curado os olhos desse homem? Nada. Era uma água. Se tivesse um colírio, né, que foi manipulado, um colírio feito por alguém chique, um alquimista, um sábio, mas Jesus fez uma lama e mandou ele numa piscina lavar os olhos. Como é que chamava a piscina? O que significa Siloé? Enviado. Se Jesus não tivesse sido enviado até nós, ninguém poderia nos libertar dos nossos pecados. Esse homem foi até Siloé, e lá ele se lavou. Nós precisamos de ir até ele, para que a gente também seja lavado. Precisamos de ir até ele na confissão. Precisamos mostrar para ele a nossa história, a nossa vida e falar: lava-me, Senhor. Preciso da sua água, da sua misericórdia, para que a minha vida seja transformada, para que eu possa enxergar. Tira minha cegueira e me faça ver. Me ajuda a ter um ouvido disposto a te ouvir e a te obedecer. Ouvir significa obediência. Eu tenho que ouvir para fazer. Esse homem foi, ele nunca tinha visto Jesus, e ele obedeceu. Me ajuda a ver, Senhor. Quantas situações da nossa vida a gente não enxerga. Esse homem confiou em tudo que ele falou e obedeceu. Eu fico imaginando o quanto que nós somos relutantes. Deus fala, será? Só está certo mesmo? Qual garantia que me dá? Ele obedeceu. Senhor, aumenta a nossa fé. Me ajuda a confiar. Quando o Senhor disser uma palavra, que eu entenda que isso é fonte de vida para mim, me ajude abra meu ouvido para que eu possa ouvir. Me dê um coração disposto a te obedecer. Como esse homem que foi até Siloé. Que bom que o Senhor veio. Que bom que o Senhor veio até nós, a nossa vida, a nossa história, nos curar, transformar a nossa história. Que bom que o Senhor nos tirou do reino do pecado, nos libertou de Satanás, nos levou para o reino de luz, um reino de Deus que é eterno. Se Ele não tivesse vindo, se Ele não tivesse sido o grande enviado, o que seria de nós? Ele que veio nos libertar, Ele que veio transformar a nossa história, tirar a gente dessa miséria e fazer de nós filhos do Altíssimo. Imagina nós saindo do nada para virar filho de rei. Não tomamos consciência disso não, mas nos tornamos filhos de rei. Então, essa é a primeira. Vamos pedir a Jesus: aumenta a minha fé, me ajuda a confiar, quando eu sei que aquilo é uma ordem sua, me ajuda a confiar e a obedecer. Me ajude como São José, que obedecia prontamente. São José, além de obedecer, ele tinha uma prontidão, ele cumpria. Me ajuda, como todos, como Maria que obedeceu. Me ajuda, como Abraão, que o Senhor falou: Abraão, sai da terra e vai. E Abraão largou tudo e foi. Quando é que nós vamos fazer isso? Me ajuda a confiar que o Senhor nunca vai me levar para um lugar errado, nunca vai me mostrar alguma coisa que não é o melhor para a minha vida. A segunda passagem vai estar no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, no versículo 46, que é o cego Bartimeu, sentado à beira do caminho, que quando ele é cego, quando ele vê, sente aquela multidão passando, pergunta: quem é que está passando? Jesus. E ele começa a gritar. Quando ele ouviu que era Jesus, ele disparou a gritar: Filho de Davi, Jesus, tem compaixão de mim. E as pessoas falavam com ele assim: para com isso, você está gritando por causa de quê? Ele não vai te ouvir não. Mas Jesus já tinha escutado, né? E aí ele continuou gritando. Quanto mais o povo falar para ele não gritar, mais que ele gritou. Aí que ele gritou mais alto. E aí Jesus parou
e falou: chamai-o. Aí as pessoas falaram: ele está te chamando. Aí ele largou o manto dele e foi até Jesus. Então presta atenção. Quantos de nós também estamos parados à beira do caminho, com essa vida tão curta que temos, sem coragem de tomar uma decisão, porque não sabemos para onde ir, nem temos consciência que no que é esse chamado da santidade, e a gente não se atreve a entrar? Quantos de nós estamos parados, sem saber para que lado vamos, sem saber que somos filhos de Deus, e que o trabalho que temos é a matéria que trabalhamos para a nossa santificação? Quantos de nós precisamos de gritar: Jesus, tem de compaixão de mim, que estou à beira do caminho, que não enxergo, que não sei para que lado ir. E Jesus, ele é tão maravilhoso que ele fala com ele: que queres? Que queres que eu te faça? Que queres? Fala: Jesus, me dá uma graça, me dê a graça de saber qual é a vossa santíssima vontade. O que o Senhor desejou para mim quando me criou? Me ajuda a ter guardado no meu coração que eu sou um filho, uma filha amada, fui criada antes do Senhor fazer o mundo, que o Senhor pôs um plano na minha vida, que esse plano meu, por menor que seja, faz parte desse projeto da salvação. Me ajuda a entender qual é a sua santíssima vontade para que eu possa cumprir. Que queres? Saber o que tu queres, porque a única coisa que eu desejo é cumprir a tua santa vontade. Me ajuda, Senhor. Eu creio de onde eu vim para onde eu vou. Eu quero cumprir nesse curto tempo que eu tenho. Eu não quero ficar parado perdendo tempo, deixando a vida correr, sem viver ela de verdade. Me ajuda. É isso que eu quero. Mas eu preciso ter coragem, Senhor. Porque quantos vão falar com você assim: você está chamando Jesus? Bobagem, meu filho. Bobagem. Não vai resolver nada, a situação está resolvida. Pois eu te digo, grite. Quantos de nós gostaríamos de hoje de gritar a Ele: Jesus, tem de compaixão de mim, olha a situação que eu estou, me ajuda. Quantos de nós gostaríamos de gritar? Gritem. Porque Jesus ouviu do primeiro, mas Jesus não atendeu de primeiro para que ele treinasse a oração. Então quando as pessoas falarem com você: não precisa insistir com a oração. Não, pois eu te digo, insista. Insista. E quanto pior for o problema, mais você grita, mais insista, e Ele responderá. É extraordinário isso. Deus escuta desde o início. Antes de você abrir a boca, já sabe. Mas não deixe de chamar por Ele. Não deixe. E é tão interessante aqui, porque na hora Ele deixou o manto. Quantas coisas estão precisando de deixar para seguir Jesus? De verdade. Jesus fala que os maiores projetos do ser humano, tem hora que ele brinca, né? Então, os maiores projetos, as coisas mais extraordinárias que a gente possa pensar, não passa de brincadeira de criança aos olhos de Deus. Ah, meu Deus! Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier perder a sua alma? Vai levar o que mesmo daqui? E fala: desapega das coisas da terra. Desapega. Largue as suas bagatelas, ele diz. Tenha coragem de dar um salto. E de verdade, o que te impede de seguir ao Senhor teu Deus? Ele largou o manto. O que na sua vida te impede? É falta de confiança? É entender que essas coisas, quando eu trago para vocês o livro de Nossa Senhora, é porque essas coisas são reais. A história de amor de Deus conosco não é uma história de conto de fadas. É real. Todos nós que estamos aqui cremos que Deus enviou o seu Filho por amor. Ele se encarna por amor. Ele vive a nossa vida por amor. Ele morre na cruz por amor, a redenção por amor. Ele abre o paraíso com o sangue dele e nos leva para uma vida eterna por amor. Isso não é brincadeira, isso é real. O mundo vai tentar te enrolar e falar: mentira. Não é mentira, é real. Isso é a única coisa real, o resto é ilusão.
é o inverso. Então, o que nos impede de também dar um salto? O que está faltando? O que está nos amarrando? Que a gente de verdade não leva Deus a sério, não transforma a nossa vida para poder viver com Ele, por Ele e nele. É o mundo que nos enrola e nos ilude. E é tão interessante que as pessoas falam assim: desista disso. Não desista. Eu digo para vocês, vá contra tudo e todos, não desista. Ele é a única coisa certa que nós temos na vida. E Jesus não nos chama só uma vez na vida não, ok? Deus nos chama todos os momentos da nossa vida. Porque aqui fala coragem, Ele te chama. Mas Jesus não chama só agora não. É só agora não. Ele te chama todos os minutos da nossa vida. Deus está nos chamando. A gente que não presta atenção no chamado de Deus. Nós estamos distraídos com tantas vozes do mundo, tantos barulhos, e nós não estamos conseguindo escutar o assovio do pastor. Aquela voz que ele falou para Madalena, porque ele tem um timbre para chamar cada um de nós. Imagina, Madalena estava chorando, e ele fala com ela: Maria, e ela sabe que é ele. Isso é extraordinário. Imagina, ele vai ter um jeito de chamar você. Ele tem um jeito que ele sabe quem é você, e Ele vai te chamar. Esteja atenta para o que o Senhor te chamar, no momento que Ele te chamar. E vamos pedir a Ele: Jesus, aumenta a minha fé, me dá coragem de gritar pelo Senhor, de entrar no seu caminho. Eu quero seguir os seus passos. Isso não é uma brincadeira. A nossa vida é transformada, inteiramente transformada, a partir do momento que você assume que é Ele que você quer seguir. Porque Bartimeu largou tudo e seguiu a Ele. O que te falta para seguir a Ele? O que de verdade, o que está te aprisionando para viver de verdade uma aventura de amor? Que andar com Jesus é viver uma aventura de amor, não ter medo disso. Então, Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim, da minha história, do momento que eu estou vivendo. Me ajuda a ver, me ajuda a ter a disciplina, me ajuda a desejar o que o Senhor deseja, me ajuda a viver a vossa santíssima vontade. Me ajuda, me dê confiança, me dê a certeza de que quando eu salto, eu não estou indo para nenhum lugar a não ser para os seus braços. Me ajuda a ter coragem. E ao mesmo tempo que a gente vê aqui em Marcos um homem cego gritando, a gente vê em Mateus, no capítulo 9, uma mulher de uma fé extraordinária. Aquela mulher, lembra daquela mulher, daquela hemorragia que sangrava, tinha 15 anos, lembra disso? E ela pensava assim: se eu encostar somente na ponta do manto dele. Então, no caminho que cuida, as pessoas que caminham com Jesus, tem os que gritam, e tem essa mulher numa fé de uma humildade, que ela só queria pegar, em silêncio, tocar no manto dele. Aí eu fico pensando que nós temos um privilégio. Nós não tocamos só no manto de Jesus, tocamos? Você tem dúvida disso? Nós temos Deus inteiro. Aonde? Em cada Eucaristia. Nós recebemos Ele inteiro, não é um pedacinho do manto dele não. Eu recebo Ele inteiro. Quem somos nós? Quem somos nós para que Ele venha até nós? Quem somos nós para estar tão perto dEle? Quem somos nós para que Ele possa estar dentro de nós? Quem somos nós para que Ele seja o nosso alimento, o nosso sustento, o nosso remédio, o nosso médico? Quem somos nós? E mesmo assim a gente não consegue sair curado de uma missa do Eucaristia. Não cremos que recebemos Jesus vivo. Não cremos. As nossas pernas não tremem, nosso coração não dispara. Era para estar tudo desmaiado, saber que estou diante dele, vou receber Jesus vivo. É algo extraordinário. Essa mulher queria tocar, só pôr o dedo assim no manto dele, e nós recebemos ele vivo, e podemos recebê-lo todos os dias. Então como é que a minha fé pode crescer
pelos sacramentos. Quanto mais eu encontrar com Ele, mais Ele tem a oportunidade de me transformar, mais Ele tem a oportunidade de me ajudar no meu caminho, de tirando de mim as coisas que me impedem. Mais Ele fortalece a minha fé pela escuta da palavra e pela Eucaristia, e me ensinar a humildade, que eu não sou nada, só tenho ilusão que sou bacana, que sou poderosa, tem poder, que tem dinheiro, que tem nome, que tem cargo. Isso serve para quê mesmo? Nada. A pandemia mostrou isso. Morreu todo mundo sem, ninguém sabia o CPF, não sabia quanto que, nada, ninguém sabia, morreu assim indiscriminadamente. Não foi nada, não nos protegeu o dinheiro, o poder, o sobrenome, o cargo, absolutamente todos iguais. Mas presta atenção, Jesus, a minha fé precisa de humildade. Então aumenta a minha fé, Senhor, me dê confiança, me dê obediência, me dê coragem, me dê humildade. Eu quero também viver como essa mulher aqui nessa humildade. E o último trecho que eu quero andar com vocês é no Mateus capítulo 21. Jesus foi extraordinário, né, gente? Porque Ele veio como um de nós. A única coisa que Jesus não foi igual a nós foi no pecado. Então Jesus sentiu sono, Ele sentiu fome, Ele teve sede, Ele ficou cansado, Jesus chorou. Tudo que nós vivemos, Ele viveu, com exceção do pecado. Então nesse pedaço aqui, Jesus estava com fome. Ele foi aonde? Na figueira. Encontrou figo? Lembra dessa passagem? Não encontra figo. Mas hoje Ele veio na figueira, Ele veio até a gente. Ele veio até cada um de nós. E aí? Dá-me de comer. Entenderam? Hoje é com você, é comigo. Hoje Ele veio até nós. E vai encontrar o quê? Que fé Ele encontra em nós? Que fé? A Jesus, assim, eu tenho uma fezinha assim, bem petitinha. Mas eu não vibro, Senhor. Eu tenho uma fé aqui dentro de mim meio morta. Eu sou mais ou menos um cristão domingueiro, que acho que sou maravilhoso, que eu vou à missa domingo. Ó, que escândalo. Estou achando que estou maravilhoso na fita. Comungo uma vez por ano. Ó, que bom. Confesso também uma vez por ano. Está ótimo, está bom, não, Filó? Não, uma vez por mês, pelo menos. Nunca leu a palavra. Oh, que bom. Maravilhoso. O que Ele vai encontrar quando Ele chegar em você? Que às vezes Ele vai encontrar um cristão só de casca, igual a figueira, que só tinha folha, só tinha aparência. Só parecia uma figueira, mas não tinha o fruto. Então, Jesus na cruz pediu o quê? Tenho sede. Sede de quê? Que tinha de água? Não, Deus tem sede de você. Sede da sua alma, sede do seu amor, sede da sua história. Da mesma forma que quando Ele vem aqui como se fosse figueira em cada um de nós, Ele tem sede da nossa história, da nossa vida com Ele. É isso. Cadê as obras da sua vida de fé? A fé sem obras é nada, é morta. Então eu faço as coisas não é por mim, é para quem? Por Ti, Jesus. Somente por Ti é que eu faço isso. Somente por Ti eu me levanto, eu me desgasto, eu me canso, eu sou consumida, eu vou cuidar do meu irmão por Ti. Eu amo o meu irmão por causa de Ti, Senhor. É somente assim. Então é preciso que eu pense hoje, se Ele chegou aqui até mim, chegou, está aqui me olhando para cada um de nós, e nós não vamos ter nada para dar a Jesus? Ele olha para cada um de nós e pede, Ele está com fome, fome da sua história, do seu amor. É preciso que a gente pense. A nossa fé não é uma coisa para brincar, né? A nossa fé tem que ser transformada em vida. Tem que ser uma vida vivida com fé, é diferente. Uma coisa é viver uma vida, outra coisa é uma vida que é transformada pela fé, por um nome, por mais do que um nome, por uma pessoa. Viva, viva. Está aí, andando conosco. Isso que pode nos transformar. E aí quando a gente volta lá no Evangelho de Lucas 17, Jesus fala assim:
com a fé que tendes, mesmo que ela seja um grãozinho de mostarda, se vocês falarem a essa moreira, arranca-te e replanta-te no mar, ela vos obedecerá. Por que Jesus fala que é uma moreira? Escolheu alguma coisa assim aleatória? Porque a moreira tem raízes profundas. Então presta atenção. Hoje na nossa vida, o que tem raiz tão profunda que não me deixa caminhar na fé? Quanta mágoa, quanta tristeza, quanta falta de perdão, quanta situação que eu estou parada. Às vezes estou parada no dia que eu perdi alguém, no dia que eu fui traída, no dia que eu enterrei alguém, no dia que eu tive uma notícia ruim. Quanta coisa está impedindo que você avance. Às vezes a gente está no deserto, mas o deserto não é lugar de ficar, é de passagem. Ok? É igual a turma lá do Egito. Deus Pai tira o povo do Egito para levar para a terra que vai ter leite e mel. A turma fica andando 40 dias no deserto, era para andar 40 dias, andaram 40 anos, para desobediência. Mas é uma passagem. A turma está andando no deserto, em vez de olhar para frente, está querendo saudade das cebolas do Egito. Então às vezes a gente não anda, porque está parado no passado. Solta o manto. Arranca, vamos pedir a Jesus, arranca de mim, Senhor, a minha frieza, a minha indiferença, me arranca da minha poltrona, Senhor, do meu egoísmo, do meu comodismo, Senhor, que não quero me mover. Vão rezar, minha filha, estou no cansaço, se você soubesse, mas chama essa mesma pessoa para uma promoção, vai antes você, fala, não podia viver sem isso, gente? Presta atenção, o que te impede de sair da mesmice? Vá até Ele, Ele te chama todas as vezes, chama inúmeras vezes, Ele te chama para que você possa ter uma outra vida com Ele. Fala, Senhor, arranca de mim essa moleza, essa assídia, essa preguiça, Senhor, essa falta de coragem de assumir a minha fé, essa falta de disciplina. Me ajuda diante das situações mais difíceis. Se o Senhor falou que com a fé que eu tenho, que pode ser um grãozinho de mostarda, eu faço isso, eu arranco tudo isso, arranca para mim, me ajuda. Eu creio que o Senhor é vivo, eu creio que eu te recebi, eu creio que o Senhor tem poder de transformar, eu creio. Então é preciso pensar nisso, porque quando a gente passa por situações tão difíceis, e como estava lá na primeira leitura de Abacuque, às vezes a gente vai vivendo momentos na nossa vida, que a gente vai vivendo tanta situação de opressão, de violência, do mal crescendo, de tanta impunidade, que a gente precisa entender que Deus está vendo todas as coisas, que existe uma luta, como diz Nossa Senhora, em silêncio, que ela trava todos os dias, que eu não vejo, mas que nós que cremos, está escrito lá, o justo viverá pela fé em quem? Em Jesus, que veio ao mundo para me dar a vida eterna, para dar a cada um de nós. Então eu preciso começar a pensar que essas coisas são reais, para que eu possa começar a saborear o mel, as doçuras do céu. Existe muito mais do que a gente possa imaginar. Isso é real. Me ajuda, meu Deus, a crer, aumenta a minha fé. Então, diante da situação de opressão, diante das situações que me destroem, aumenta a minha fé. Como aquele pai, Senhor, que diante daquela situação do filho, que disse assim para o Senhor, se podes. Às vezes a gente fala assim com Jesus, se o Senhor puder, se tu podes. Porque quando os discípulos não conseguiram curar o filho, que tinha muitas convulsões, tinha uma possessão diabólica, e eles não conseguiram, e ele então olha para Jesus e fala, se podes. Jesus fala, se podes? Que a gente nunca se esqueça diante de quem estamos, que a gente nunca se esqueça desse amor incondicional, que Deus nos dê a graça da fé no amor dEle, que é pessoal, intransferível, incondicional e eterno.
e que não depende das nossas obras. Ele simplesmente nos ama. Que Ele nos dê força nisso, que essa fé possa incendiar o nosso coração, que essa fé possa nos fazer alegres, que essa fé possa nos dar coragem, que essa fé possa nos fazer ser transformados, e que essa fé possa irradiar, para que a gente possa contaminar outras pessoas, pela alegria de ter uma pertença. E que quando a gente ficar sempre assim, nessa dificuldade, diante de um obstáculo muito grande, diante de uma doença muito pesada, que a gente possa falar com Jesus a mesma coisa que aquele homem falou: eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Eu creio. Que a gente possa dizer isso para Ele com toda humildade: Jesus, eu creio, de verdade eu creio, mas me ajuda a acreditar, cada vez mais a confiar, me abandonar, me entregar sem medo. Me ajuda, Senhor, a ter a consciência que eu estou apoiada e que esse apoio é sólido, que nunca vai faltar, que o Senhor nunca vai me trair, nunca vai me abandonar, nunca, Senhor. Fortalece a nossa fé, que se essa fé é pequena eu consigo fazer tanta coisa. Fortalece a minha fé, para que cada um de nós possa ser um instrumento de Deus nesse mundo, que cada um de nós possa anunciar esse Deus vivo maravilhoso. Quem somos nós para ter um Deus tão doce ao nosso lado, que nos ama, que cuida de cada um de nós, que olha para cada um de nós com amor, que a gente não tenha medo de viver essa fé, que a gente não tenha medo de ser enganado, né? Que a gente fala, mas será que isso é verdade? Eu digo para vocês, é real. Pode se entregar a Ele, jamais, jamais será decepcionado, jamais será traída, jamais. E Deus tem muito além do que a gente é capaz de sonhar. Não tem nenhum olho que viu, nenhum ouvido que ouviu, nenhuma mente é capaz de pensar o que Deus tem preparado para cada um de nós. Vamos pedir ao Senhor: Senhor, me dê fé. Essa fé é capaz de mudar a história, a minha história. Me ajuda a ser alguém que era um antes e um depois na caminhada com o Senhor. De verdade eu quero ser olhada nos olhos e ser quebrado pelo seu amor. Que Nossa Senhora interceda por nós nessa noite, que nos dê algumas graças, né? A graça do rosário, ou pelo menos um terço, e a graça de ter uma fé. Eu peço a ela todos os dias: me dê um coração semelhante ao vosso, igual não tem jeito, semelhante ao vosso, para que eu possa amar e servir ao teu Filho Jesus todos os dias da minha vida. Vamos pedir a ela: me dê um coração semelhante. Eu quero viver uma fé pouco parecida com a sua, que nada possa me amedrontar, mesmo que eu tenha um sábado longo de espera como a senhora teve, mas que nada possa impedir, né? Não há noite, né? Não existe aquela música, não há noite que possa impedir o nascer do sol. Não há nada, nenhuma situação que Deus não possa mais. Então que essa noite a gente possa pensar nisso, que a gente tenha confiança incondicional, que a gente tenha um abandono à vontade de Deus, que a gente tenha um desejo absoluto de viver a vontade dEle com humildade, mas na confiança de que Ele, que nos ama, jamais nos abandonará. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu sempre gosto de rezar a Ave Maria. Na verdade, eu gostaria sempre de ter o tempo de rezar o rosário antes de estar aqui, né? Para começar a falar, né? E tem histórias belíssimas sobre isso, né? E São Domingos foi um grande pregador, né? Um grande pregador. E ele rezava o rosário antes de começar a falar. Vocês imaginam, um dia ele estava em Paris, e lá na Notre Dame, catedral, ele lá dentro rezando o rosário, a igreja lotada, e só tinha os grandes catedráticos no dia, só o povo das universidades estava lá. São Domingos preparou um trecho, ele prepara uma pregação, né? Porque aqui a gente faz uma meditação, é completamente diferente, né? Então preparou aquela pregação, estava lá rezando o rosário, quando Nossa Senhora entrou onde ele estava.
Pode imaginar? Era para acabar de ficar morto, né? Antes de lá falar. Nossa Senhora falou com ele assim: Domingos, deixa eu ver o que você preparou. Vou morrer, não? Ele mostrou, ela olhou, falou com ele: muito bem, Domingos, está muito bom o que você preparou. Mas, na verdade, eu quero que você fale isso aqui para eles. Era sobre o rosário. Quase morreu, que falou: como que eu vou falar diante desse povo, né, da universidade, só os grandes da universidade, falar com eles sobre o rosário. E nada disso aqui, é isso aqui, viu, Domingos, que você vai pregar para eles, é o rosário hoje. Porque é espetacular, porque a gente não conhece o poder do rosário, né? A gente desconhece, né? E Jesus fala que depois da Santa Missa, a oração que mais agrada o céu é o terço, é o rosário. Não é dele que eu vou falar hoje não, mas é porque eu lembrei que eu estava rezando a Ave Maria. É porque ele fala que a hora que a gente está rezando, as graças são derramadas. E que qualquer coisa se consegue através do terço. Não há nada que não se consiga através do terço. Então a gente precisa pensar nisso, porque quem disse isso foi ele, não sou eu não, foi ele que falou. Rezem, então o pessoal me fala assim: Filó, me dá uma oração forte, fala, reza o terço. Ah, mas o terço. Existe uma resistência imensa com o terço mariano, que é exatamente porque ele vai despender graças demais. Então é isso, então por isso que eu gosto de rezar, porque ela é a nossa intercessora, né? Ela vai ficar aqui intercedendo por mim e por vocês, né? Então, porque a gente precisa de chamar a mãe para estar conosco, né? Quando vai falar do filho dela. Para quem está com a Bíblia, vocês estão aprendendo, né? Abre Mateus capítulo 17. Eu vou te fazer todo mundo trazer a Bíblia de novo, né? Porque a gente precisa aprender a manusear a palavra de Deus. Nós estamos na geração do celular, nós estamos lendo muito pouco. Nós estamos lendo livro muito pouco. E a nossa mente precisa de livro. Essas coisinhas curtinhas de TikTok, vai não. Temos que ler. Hoje uma das coisas que está acontecendo com as crianças é que elas estão viciadas em TikTok, elas não conseguem ler o enunciado da questão da prova toda. Ela lê pela metade e marca errado, que ela acabou de ler. Estão viciadas em coisas rápidas. Hoje está um problema muito grave. Mas não é esse o assunto. Acharam? Está no amém ou na misericórdia? Acharam? Achou? Então, Mateus capítulo 17, versículo 1, a transfiguração. 6 dias depois, Jesus tomou Pedro, Tiago e João, e seu irmão João, e os levou para um lugar à parte, sob uma alta montanha. E ali foi transfigurado diante deles. Seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se alvas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias conversando com ele. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, levantarei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ainda falava quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra, e uma voz que saía da nuvem disse: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ouviu. Os discípulos, ouvindo a voz, muito assustados, caíram com o rosto no chão. Jesus chegou perto deles e, tocando-os, disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Erguendo os olhos, não viram ninguém. Jesus estava sozinho. Palavra da salvação. O contexto da transfiguração, Jesus estava no caminho para o Calvário. E Jesus chamou 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Pedro, uns dias antes dessa cena, tinha feito uma das declarações mais lindas para Jesus, tinha falado com ele: nós cremos que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mas logo depois que ele falou com Jesus assim. Jesus começa a contar que ele vai para Jerusalém, ele vai ser rejeitado, ele vai sofrer muito e vai morrer. Pedro falou: não, você imagina que vai acontecer isso com o Senhor? Porque ele tinha medo não só por Jesus, mas por ele. Porque o seguimento de Jesus não é brinquedo. Falou: o quê? Se vai acontecer isso com ele, vai acontecer conosco. Imagina, vamos ficar aqui tudo bem, todo mundo tranquilo. Fica pensando nessas coisas, né? E Tiago e João tinham brigado pelos primeiros lugares. Então vocês imaginam que a turma estava caminhando com Jesus igual a gente, e estava completamente equivocado sobre ele, e sobre o que era
caminhar com Jesus, né? Completamente equivocado. Mas vocês vão ver que é tão interessante que os mesmos que Jesus pega para levar na montanha da transfiguração, é o mesmo que ele leva para a desfiguração. São os mesmos três. Por quê? Na nossa vida, os seus amigos que te sustentam na alegria deveria ser o mesmo que te sustenta no sofrimento. Às vezes não é, né? Às vezes é só sofrer, a turma vaza, ninguém nem pergunta se você está bem ou não. Dá uma queixadinha para você ver, fica encontra com alguém, pergunta, tudo bem? Você fala, não está muito bem. Ela fala, então depois eu converso com você, Deus vai te ajudar, porque eu estou com pressa agora. Isso é porque somos cristãos, né? Então, isso aqui é tão sério tudo isso, né? É tão sério. Mas Deus tinha que arrancar do coração desses homens o escândalo que seria a cruz. Eles tinham que estar fortalecidos. Bem, é tão interessante isso aqui, porque essa frase que o Deus Pai fala, este é meu filho amado, em quem me compraz, ele fala 2 vezes. Qual que é antes que ele fala essa? O batismo. Então, Deus Pai, na hora que Jesus é batizado por João, que ele sai da água, fala, este é meu filho amado. A diferença é que aqui ele fala, ouvi-o, escutai-o. O que Jesus está falando nessa hora? Nada. Então por que Deus Pai mandou a gente ouvir? Jesus não está falando. É porque na verdade escutar tem uma outra tradução bíblica, né? Quer dizer, acolha Jesus, acolha esse mistério daquilo que ele é. Escutar na Bíblia está relacionado com obedecer. Está lá em Deuteronômio 5, ouve Israel, o Senhor é o único Deus, ok? Então a fé vem pela escuta. O que tem a ver falar dessa transfiguração 2000 anos depois hoje, na vida de vocês? Vocês entenderam na missa qual era o sentido de vocês ouvirem esse trecho de novo hoje? Não? De verdade, a gente está aqui entre irmão, né? Entrou, escutou e ficou por isso mesmo? Pensou nisso nessa semana? Claro que não, né? Tanto de coisa para pensar, né? Tanto de problema. De verdade, alguém lembrou disso? Não. Então, isso a gente precisa ser honesto com a gente mesmo, não é? Por que é tão difícil ouvir isso? Nesse momento da transfiguração, Jesus permitiu aos discípulos descobrir quem ele era. De verdade, ele se transfigura, ele se transforma e revela que ele é Deus. Ele é pura luz. Se vocês olharem no Antigo Testamento, no Salmo 103, acho que é no versículo 2, fala que Deus, a luz é como um manto que reveste. Se vocês olharem Abacuque, também fala de Deus como luz. Então o Antigo Testamento, todo mundo já conhecia essa história de Deus como luz. Aí vem Jesus e fica na luz. Então ele é o Filho de Deus, ele se revela. E nós, pelo fato de Jesus nos termos feito filho, nós somos filhos adotivos de Deus, nós também temos um mistério em nós. Por causa do batismo, nós nos tornamos filhos de Deus, e por isso nós temos também essa consciência dessa filiação, consciência que somos amados, e por isso não somos só isso que a gente acha que é, mas nós somos um mistério a mais. Mas como que é difícil para nós entendermos que essa frase que Deus Pai fala para Jesus, este é meu filho amado, essa frase é para cada um de nós. Cada um de nós é um filho amado. Que é porque hoje nós somos muito barro e pouco espírito. Um dia nós vamos ser muito espírito e pouco barro. O problema é que nós somos muito pesados, né? Nós ainda não trabalhamos, a semana passada eu falei isso com vocês, a nossa consciência de que somos filhos de Deus, e por isso eu não sou resumida a isso. É tão interessante, eu já falei isso com vocês mais de uma vez, mas quando eu pergunto para um de vocês, quem é você? O que a gente responde? Em geral a gente responde a profissão que a gente exerce. Mas não é isso que a gente perguntou. Quem é você? Eu não posso responder só que eu sou uma pediatra. Eu tenho que responder, eu sou um filho amado de Deus. Eu sou um sonho sonhado dele. Só por isso existo. Então por que quando Deus Pai fala,
escutai-o. Escutar não é uma brincadeira, porque escutar não é ouvir. Eu posso ouvir e não escutar. Todos nós ouvimos essa passagem domingo. Quantos de nós escutamos essa passagem? O que isso quer dizer? Escutar, escutar exige de mim uma atitude que eu não escuto, não é com o ouvido, mas eu tenho que estar atento a essa palavra que vai me transformar, que vai me orientar na vida, me colocar na consciência de um olhar que me conduz. Compreendem? Se essa palavra não chegou no meu coração, se essa palavra escuta não chegou em mim, e que eu tenho que pegar a palavra de Deus e escutar, então eu tenho que pegar a palavra de Deus e colocar a minha vida diante disso, e falar, o que ser filho de Deus transformou a minha atitude? A consciência de que eu sou um filho amado, que eu venho do amor e que volto para o amor, isso mudou em que a minha atitude com o meu irmão? Se eu não for transformada, eu estou sendo, está valendo o que a caminhada? Eu vou deixar para me transformar quando? Se a palavra de Deus não consegue mover em mim, se esse escutar não me coloca diante de Deus vivo, essa palavra perde o sentido, ela fica lá no passado. Aí essa palavra não me muda, não me transforma, eu não me transfiguro. Aí adiantou o que escutar isso? Nada, eu ouvi, mas eu não escutei. Escutar exige de mim hospitalidade, porque eu tenho que pegar essa palavra, colocá-la dentro de mim e falar, Espírito Santo, me transforma nessa palavra. Eu tenho que ter coragem de olhar a minha vida diante disso e falar, se eu for chamada diante dele hoje, eu já mudei o que na consciência de ser filho? Nada. Eu realmente estou investindo na minha vida espiritual, na consciência que eu tenho um pai que me ama e que para me mostrar o amor do meu pai, além de amá-lo, eu tenho que amar o outro que está perto de mim, porque nós somos irmãos. Eu não rezo Pai meu, eu rezo Pai nosso. Compreendem? E nós, para sermos cristãos hoje, temos que ter atitude de coerência. Eu não posso ser cristão fragmentado, que venho à missa, aqui rezo, e ali fora eu já me comporto como um pagão. Falei semana passada, nós estamos vivendo como pagão batizado. É dura essa frase. Mas é assim, qual é a diferença que eu estou fazendo na vida do meu irmão, dos colegas de trabalho, dentro da minha família? Porque ter fé em Deus é muito mais do que eu ter conhecimento, de eu achar que eu sei tudo de Jesus, ou que eu já ouvi falar essas histórias todas, Filó, sei tudo de cor. Mas o que isso impacta na sua vida? Além de eu estar diante dele vivo, eu tenho que estar nele e com ele. É preciso que a gente pare e pense, tudo na minha vida tem Deus como princípio? Sim ou não? Senão eu digo para vocês que é tempo perdido. E tudo que vocês fizeram hoje sem amor, foi tempo perdido. Compreendem? O que te mantém, então, essa consciência de que eu sou filho de Deus, isso tem que me motivar a caminhar. Se eu sou um filho amado, eu tenho que estar transformando, mas isso exige de nós, além da hospitalidade, exige de nós um permanecer em Deus, exige de nós que a gente tem que sempre estar ali, exige de mim todo dia sacrifício, exige, eu preciso escutar isso todos os dias, preciso, eu tenho que dizer ao Senhor que eu pertenço a Ele todos os dias, sim ou não? E vocês renovam isso? Porque para Deus só existe hoje, o presente, o passado está na misericórdia e o futuro está na providência. Eu só tenho agora. Para amar e servir a Jesus, eu só tenho agora, eu não tenho depois de amanhã. Então é agora que a vida me exige a minha atitude cristã. É agora. Quando Pedro viu aquele povo lá, aquela belezura, Deus falou, ele falou, vamos ficar aqui em cima mesmo, Jesus, bobagem lá embaixo. Por que nós vamos descer e comprometer com o outro? Lidar com o sofrimento do outro, lidar com o irmão miserável, lidar com aquele que está com fome, lidar com aquele que é difícil. É duro, não é fácil não.
Então eu acho, às vezes eu não tenho o conhecimento ainda, eu tenho um amontoado de informação, mas eu não tenho a vivência da fé. E a nossa diferença é viver na fé todos os dias. Porque Jesus falou que viver com Ele vai nos limitar sem sofrimento. Falou? Vocês rezam que nada de ruim vai acontecer com vocês. Está escrito isso em algum lugar? Não está. Ó, que vocês tiverem dúvida, vocês vão em Lucas. Lucas 7, se não me engano. Lucas, eu acho que eu não vou lembrar aqui exatamente quando, ele diz que aquele que escuta a palavra dele e a põe em prática, que a gente tem que escutar e viver, é como o homem que construiu a casa na terra, na rocha. Aí vem a tempestade, vem o que vier e a casa permanece. E aquele que constrói sobre a areia, no primeiro problema que tem, ele diz, cai. O que te mantém de pé? Na vida nós temos que ter uma âncora. Você tem que ter um eixo firme. Porque a hora que as notícias ruins chegarem, nós permanecemos de pé. Uma vez perguntaram para um prior, né, que é de uma comunidade monástica, que era um monge muito jovem, e disse para ele, mas por enquanto vocês estão nessa comunidade com fervor muito grande, né, no aleluia, mas você sabe que o sofrimento vai chegar. Sim, ele falou, sim, eu não tenho dúvida. Mas então como é que vocês, o que vocês acham? Ele falou, eu só espero que quando o sofrimento chegar, ele nos encontre na escuta do Evangelho. Prestou atenção na diferença? Então a nossa vida, ela tem que estar sedimentada na palavra. Aquilo que disse Pedro na leitura de domingo. Nós vimos ele sendo transfigurado. Nós sabemos que ele é o Filho de Deus e nós não estamos atrás de fábula. Não é uma mentira isso. Isso é a decisão da nossa vida. É sério demais. Que nós fomos criados por Deus, convocados a uma vida que não vai acabar. Somos eternos. Com que consciência você caminhou hoje? O dia que a gente tem consciência que a gente caminha, cada dia que falta, menos um, fica tudo tão relativo, que a gente já não briga por um tanto de coisa. Filó, mas aquela pessoa me irritou. Bobagem, ficar com raiva. Diante de Deus, nós vamos ter morrer de vergonha disso. Que é um nada. Nós temos que estar aqui pensando em coisas maiores. Pensa sempre assim, Jesus, como é que o senhor faria no meu lugar agora? Brigando por herança, tantas famílias destruídas quando morre alguém, destruídas. Quando vai fazer os inventários, quer matar uns aos outros, acabar de matança. Para quê mesmo? Vai levar o quê? Nada. E qual o investimento que está sendo feito na alma? Se nós somos filhos do Pai, que é amor e bondade, os nossos atos já são transformados nisso? As pessoas já conseguem olhar para nós e falar, está a cara do Pai. Não? Já conseguimos levar o amor na vida do irmão, a bondade, ajudar o outro na caminhada, a perceber a dor do outro, a acolher o outro. Então exige de nós muita disciplina, essa consciência que eu também vou ser transfigurada. Eu tenho que ser transformada. E o que te transforma? Qual que é o princípio disso? É a consciência que a gente é filho de Deus. Qualquer filho, não, amado. Essa é a diferença. Então, você passa pelo problema? Passo, sozinho? Não. Tanto que Jesus fala com eles, eles caem no chão, Jesus fala, levantai, não tenhais medo. Não tenham temor, temor e respeito a Deus, mas não tenham medo de caminhar. Então, o maior investimento que nós podemos fazer a cada dia é trabalhar a cada dia um pouco mais aquilo que somos. Quem eu sou? Para que a nossa vida seja muito mais transformada do que desfigurada, porque o pecado nos desfigura. Por que Nossa Senhora é tão linda? Porque nela só tem amor, não tem pecado. Observe a sua expressão no espelho quando você está irado. E olha a sua expressão quando você ama. É completamente diferente. Então a gente precisa começar a pensar. Se eu sou filha de Deus, eu preciso viver como filha dele. Filho dele. Andar com a confiança de filho. Ser transformado. Não ter medo. Tudo confiar ao Pai. Então, mas para ser transformado, é igual a pipoca.
Como é que ela vira pipoca? O milho vira pipoca? No fogo. Como é que eu sou transformado? Pela ação do Espírito Santo. O Espírito Santo vai chegar aqui e vai te invadir? Não, você tem que pedir. E é através do coração imaculado de Maria. E várias vezes ao dia. Vem até mim, Espírito Santo de Deus, e me transforma. Transforma o meu coração, transforma o meu olhar, transforma a minha consciência que eu sou filha e me ajuda a caminhar como filho de Deus. Eu quero viver de forma que eu possa dar testemunho de Deus vivo. Sem isso não vale. Nós não podemos ser cristão destruído. Nós estamos ficando cada vez um número menor. Dar testemunho de Deus hoje não está brincadeira. Não está. Assumir que cremos em Jesus hoje e assumir isso não está fácil. Mas se a gente não tiver isso primeiro dentro de nós, essa certeza que a gente é filho dele e essa alegria de ter essa pertença a Deus, o que nós vamos levar para o irmão? Nada. Compreendem? Então eu preciso, por isso que eu preciso escutar. Mas para escutar a Deus eu preciso de silêncio. Observem um santo. As pessoas muito santas, elas são mais caladas, fazem menos barulho. Não precisa chegar mostrando que chegou. Não tem interesse nem de ser vista. Observa gente que chega fazendo muita confusão, muito escândalo, muito barulho. Observa caminhão vazio, como é que anda. Batendo, faz barulho. Quanto mais você está cheio de Deus, mais silêncio. Observe isso, faz parte da vida. Então, quando eu estou cheia, que eu tenho consciência dessa presença, o que eu busco fora? Nada. Preciso ser visto por quem? Por ninguém, só por Ele. Muda tudo na vida, não precisa aparecer para ninguém. Eu já estou com aquele que me olha, que cuida, que sabe. Aquele que já me revelou a minha identidade. Eu que ainda não tomei consciência daquilo que sou. Para poder viver naquilo que de verdade eu sou. Gente, quando você toma consciência de que você é filho do Altíssimo, quantas coisas você não aceita mais na sua vida? Milhares. Milhares, eu digo para vocês. Quanto mais vocês caminharem para o centro que é Deus, mais sozinhos vocês estarão. Porque o mundo gosta da confusão e da periferia. Quanto mais vocês caminharem para lá, mais som. Mas ricamente acompanhado da presença dele. Então não tenhais medo. Tome consciência dessa coisa espetacular que Deus fez para cada um de nós. É ser filho. E não ter desistido de nós, quando eu penso que Jesus permaneceu aqui conosco, na Eucaristia que vocês acabaram de receber. Na palavra que sustenta, nessa palavra que hoje, quando ele falou com Pedro, né? Pedro falou, é o Senhor mesmo, então me manda andar na água. Fico imaginando Pedro que pescou tanto, andou tanto em alto mar, e Jesus manda ele andar em cima daquela água. Uma coisa surreal. Quando ele ficou com medo, Jesus fala, homem de pouca fé, uma coisa para nós hoje. Como que a gente tem medo, como que a gente acredita, mas desconfiando, como que eu não acredito nesse amor incondicional de Deus, por isso a gente vive deprimido, vive triste, vive cabrunhado, vive com medo de tudo, fala, mas será que vai dar certo? Meu Deus, mas será? Que luta. Assenta ali, conversa com quem pode, como filho, chega lá e fala, que eu vim trazer um negócio para o senhor, entrega, fala, estou esperando a sua orientação, ele vai conduzir, simples, a vida fica tão mais leve, tão mais simples. Tira os remédios de levantar, os remédios para ficar de pé, os remédios para dormir, o que é isso? Para. Olha a nossa cura. Ele é a cura. Ele que nos põe de pé, Ele que nos dá o ânimo, Ele que fala coragem. Tem algo tão lindo para vocês. Senhor, eu estou sofrendo, tem dor. Mas eu posso curar. Eu posso aliviar, eu posso te dar um outro sentido. Porque a morte não vai ter a última palavra. O sofrimento não, ele pode nos transformar, se a gente permitir. Que eu consigo olhar para o outro melhor. O médico ferido é o médico que melhor cura, que é capaz de dar compaixão, é capaz de se olhar no outro e se ver. Hoje é tão interessante que o mundo está nos tirando a empatia. O TikTok, eu estou implicada com ele, né? Mas é porque ele é complicado. Ele é tão ardiloso que o objetivo dele é destruir. É para que você não pense. Vai fazer uma geração de zumbi. Não pense, apenas consuma.
Todo mundo que não pensa é fácil de ser domado, domesticado. Só compra. A coisa não está boa não, estou falando sério com vocês. Do ponto de vista psiquiátrico é aterrorizador. Não é brincadeira. Quem tem filho tem que começar a negociar a desinstalação disso. Eu fiz um podcast agora com o Belisário, que é um grande psiquiatra, que ele está apavorado. Não é brincadeira. Uma das doenças mais graves da psiquiatria, que ficava guardada nos livros, hoje ela já se manifesta, que é a dissociação do mundo real com o virtual. De repente alguém olha para você e fala, você não é minha mãe, sabia? Você é uma impostora que foi colocada aqui. Pode imaginar a consequência disso? Eu mato. Você não é minha mãe, não é meu pai. E ele é sutil, né? Destrói devagar. Não é uma brincadeira. Os meninos estão adoecendo, nem sabem mais por quê. Não consegue sentir. Hoje faz parte da anamnese, a gente vê quantas horas de tela. Outro dia uma menina passando muito mal no meu consultório, que ela não sabia explicar o que era. Ela tinha 9 horas e 28 minutos de TikTok. O dia só tem 24. Nem ela viu, nem ninguém viu. 9 horas e 28 minutos. Então nós estamos com uma geração doente. E no meio disso eu falo com vocês, somos filhos de Deus. Nós não precisamos disso para a gente ser feliz. Nossa felicidade não está aí. Porque o TikTok está gerando nos meninos um tédio, porque eles não têm mais prazer na relação uns com os outros, sentar e conversar e bater um papo. O prazer é rápido e fugaz, rápido e fugaz, rápido e fugaz, então as relações serão nenhuma, líquidas. Essa é a construção que está sendo colocada nos adolescentes e em muitos adultos viciados. É seríssimo. Aí nesse momento eu chego para vocês e falo, você é um filho amado, imagina quem é que está interessado em ouvir isso. Então é por isso que é preciso que a gente seja tão transformado que as nossas atitudes revelem a presença de um Deus vivo e carregar em nós a alegria de pertencer a Deus e saber que não vivemos no acaso, que existe algo antes do nosso nascimento e depois da morte, que a vida não encerra no nada. Mas para isso, esse tem que ser construído primeiro dentro de cada um de nós e saber essa alegria de pertencer a Deus. Então, isso aqui tem que nos incomodar, tem que pedir a Jesus a graça de escuta, pedir a Ele a graça do silêncio, porque Deus não vai falar no barulho. Parar muitas vezes, ficar sentado horas ali diante dEle. Horas, um dia eu fiquei sentada diante dEle 3 horas, assentada, fica lá diante dEle, eu estou te olhando, só me olhando, até nós chegarmos a uma conclusão. Meu marido falou, 6 horas da tarde para continuar aí, eu falei, já estou aqui desde as 3, é ali que resolve. É ali. É com Ele que resolve. Fala, Jesus, é aqui. Me dá a graça de me silenciar. Porque fechar a boca não é difícil, não. Difícil é silenciar e domar tantas feras que habitam em nós. Até a gente domar todas, para permitir que Deus fale. Até a gente conseguir entender como é que Deus fala. Porque Ele vai falar como eu estou falando com vocês. Até entender e até ouvir. Por isso é um exercício de resistência. A escuta. Escuta o exercício de resistência. Nem é sentar lá e falar, não, já está bom. Não. Às vezes gasta 3 horas, 4 horas. É preciso fazer com que isso seja uma rotina para nós. De verdade, seja um momento de um encontro. Escutar. Isso é uma das coisas mais preciosas da nossa vida. Poder ouvir. E que Deus nos conceda essa graça. De não só ouvir, mas escutar no mais profundo de nós. Para que essa palavra nos transforme, nos oriente, nos confirme a direção e que a gente tenha a mesma certeza de Pedro. Eu não creio nem em fábula. A história de Jesus não é a história da carochinha, é real, é a nossa vida, é a nossa história, é de uma beleza louca. Eles foram testemunhas oculares e é essa fé, a nossa fé é apostólica, que cremos nesses homens que tiveram a graça de estar diante dele. Então, que Nossa Senhora, que foi aquela mulher que teve que escutar o mistério, né, gente? O mistério. Quando ela ficou 9 meses com Deus dentro dela. Isso é uma loucura, isso. Quando o anjo dá o anúncio e ela acolhe esse mistério. Imagina quanta coisa ela teve que ouvir e meditar. Que ela interceda por nós, na nossa miséria. E nos conceda de Deus as graças que a gente precisa na nossa caminhada espiritual. Porque nós queremos ser transfigurados. Nós queremos ser transformados pela graça de Deus.
Nós queremos aprender a ouvir, a meditar a palavra que vai ruminando em nós até gerar vida e transformação de vida. Ela foi completamente transformada. Que ela peça ao Senhor por nós. Para que a gente também na nossa vida espiritual não seja só ouvir a missa, não seja só vir o grupo de oração, não seja só fazer uma novena, mas ser transfigurados pela palavra. E que nessa noite a gente tome posse disso. Eu sou filha, eu sou um filho amado, e por isso eu tenho que ser transformado. Porque Ele espera de mim uma atitude de bondade, de amor, que esse mundo aguarda. Muitas pessoas irão chegar até Ele por causa da sua atitude. Não pela sua palavra, mas pelo seu ato, pelo seu olhar, pela sua acolhida de amor, que era o mesmo que Ele faria, porque nós somos irmãos. E às vezes o outro ainda não teve a oportunidade de sentir um amor de Deus dessa forma. Se você já sente esse amor, que você seja capaz de abraçar o outro que ainda não sente, falar com ele, coragem, de pé. Você também é um filho ou uma filha amada. Você irá compreender isso enquanto a gente caminha junto. Que Deus nessa noite, derrame sobre nós as bênçãos que a gente mais necessita para a nossa caminhada espiritual, sobre a intercessão tão poderosa de Nossa Senhora, que ela interceda por nós junto a Deus, para que cada um de nós nessa noite possa ser transfigurados pela palavra, pela palavra, pela palavra, pela palavra. silk tie smile, charming hearts from across the aisle.
You said I'm just here for the ride, but your eyes were begging for sugar on the side. Sugar on the side, just a little taste. No need to rush, no need to waste. You stir me up with that sweet reply. Baby, you're my sugar on the side. We don't talk in black and white, just jazzy colors in candlelight. You don't play fair, but I don't mind, long as I get that sugar on the side. Sugar on the side, just a little taste. No need to rush, no need to waste. You stir me up with that sweet reply. Baby, you're my sugar on the side. Tea on the radio tells you sat with me, I gotta sing to froze. I'm bid a Pearson's into is clear, and I bake my heart and I make my feathers skill. Sugar on the side, just a little taste. No need to rush, no need to waste. You stir me up with that sweet reply. Baby, you're my sugar on the side.